Olá pessoal, meu nome é Diego Gouveia, eu sou médico urologista e eu estou aqui de novo com o Dr. Paulo Maron, que é médico urologista. A gente veio hoje conversar sobre um caso que a gente operou recentemente e que a gente vai liberar o vídeo na íntegra aí daqui a algum tempo. É um caso de um paciente de 82 anos, né, Paulo, que tinha bastante dificuldade miccional, e esse paciente ele tinha uma cirurgia abdominal prévia, né? Ele tinha um grande corte na barriga, né? Devido a intervenções às quais ele foi submetido previamente. E tinha sido feito para ele uma opção no passado de tentar a cirurgia por laparoscopia, né? Então, devido ao tamanho da próstata, uma próstata de 200 gramas, foi aventada a hipótese de ser realizada a prostatectomia transvesical de vídeo laparoscópica, justamente pelo tamanho da próstata, né, Paulo? O que você tem a falar a respeito disso aí? Eu acho que é uma excelente indicação, né? A gente tem um paciente com a próstata aumentada que precisa de tratamento cirúrgico. Hoje a gente sabe que próstatas grandes, acima de 80 gramas principalmente, as melhores indicações são de enucleações do tecido, né? A gente precisa tirar o máximo de tecido prostático para poder resolver o problema. E nesse quesito a gente hoje basicamente tem dois grandes métodos que resolvem muito bem isso. Um é através do abdômen, que seria a prostatectomia, que é o caso que foi indicado, e o outro seria a enucleação endoscópica com laser, né? Essas são as duas principais indicações e os principais métodos de tratamento para esse tipo de próstata. A gente vai explicar para vocês que não foi nenhum desses dois que a gente terminou realizando no final e os motivos para que a gente tenha sido escolhido outra técnica, né, Dil? Exatamente. Então, por questão relativa à experiência do cirurgião e outras questões burocráticas envolvidas, foi optado pela enucleação por via laparoscópica, né? Só que devido ao fato desse paciente ele ter essas cirurgias abdominais prévias, esse acesso não foi possível. Então havia um grande bloqueio de alças ali na cavidade, né? Então a cirurgia acabou não transcorrendo da maneira como tinha sido inicialmente planejada e foi abortada ali, né? Então eles não conseguiram acesso à próstata, pararam a cirurgia, o paciente se recuperou das incisões e tudo mais e voltou com a gente aí depois de algum tempo para conversar a respeito do que tinha ocorrido. E a gente acabou optando, na verdade, por fazer esse green light, fazer essa eletrovaporização da próstata por laser. Por quê? É um paciente já um pouco mais idoso, um paciente de mais de 80 anos, né, 82 anos. Se ele tivesse sido submetido a uma enucleação endoscópica, certamente, ou muito possivelmente, a quantidade de tecido removido teria sido maior, porque a enucleação tem essa característica, você tira, é como se você estivesse tirando ali os gomos da tangerina tudo e deixando só a casca, né? Mas como esse paciente, ele já é um paciente mais idoso, não estava usando sonda, e a gente consegue hoje em dia já se utilizando de certas configurações ali do aparelho na hora de usar o laser, a gente consegue uma vaporização de bastante quantidade de tecido, né? E por questões burocráticas também de liberação de convênio, a gente sabe que hoje em dia, né, Paulo, o Greenlight entrou no rol da ANS, então o paciente ele acaba recebendo essa fibra sendo bancada pelo próprio convênio, né? E aí a gente acabou optando por essa técnica, né? E aí em breve vocês vão acompanhar o vídeo na íntegra aí de como foi. E vocês vão perceber que no começo da cirurgia realmente a próstata muito grande, né? Alguns centímetros assim de próstata longitudinal, os lobos laterais muito aumentados. Mas que com 1 hora e 10 de procedimento, no fim da cirurgia, aquilo ali ficou assim, super aberto. O paciente vai urinar muito bem e muito embora possa eventualmente ter ficado algum parênquima prostático, algum tecido de próstata para trás ali, dada a idade do paciente, se ele tivesse, sei lá, 45, 50 anos, né, daqui a 30, 40 anos, eventualmente ele tivesse aí algum problema novamente. Mas nessa faixa etária, um pouquinho de tecido que eventualmente fique para trás a mais do que seria se ele tivesse sido submetido a um roll-up ou alguma outra técnica de enucleação endoscópica, ao meu ver, não vai ter nenhum transtorno para ele, né? Acho que aqui um grande recado que a gente deixa é as técnicas cirúrgicas se encaixam nas indicações precisas, né? Só que hoje em dia existem muitos médicos, muitos urologistas experientes em algumas técnicas mais do que outras. Então, muitas vezes, quando você estiver diante de uma situação, você precisa conversar muito bem com o seu urologista para saber a experiência dele no método A, B ou C, porque muitas vezes esse é um caso que alguns colegas fazem com a própria RTU convencional.
Na própria cirurgia convencional, alguns colegas com grande experiência conseguem realmente entregar um resultado muito bom no final. Então, não é necessariamente obrigatório você fazer a cirurgia por laparoscopia, cirurgia aberta, cirurgia robótica, não é necessariamente, tem que ser indicado o Whole Lab. Você precisa conhecer o método e conhecer o seu cirurgião, o seu urologista, se ele tem familiaridade com cada técnica, né? Aí sim você vai, no final das contas, alinhar a sua expectativa com o resultado. Então, paciente de mais de 80 anos, com a próstata muito grande, em que o método abdominal não foi possível, eu acho que uma técnica endoscópica bem feita vai resolver com certeza a hiperplasia dele. Eu acho que é o que a gente tenta sempre passar aqui, hoje em dia, diferente de antigamente quando a gente começou, hoje em dia a gente tem inúmeras técnicas, né, para resolução desse tipo de problema especificamente, né? Então, se existem inúmeras técnicas, significa que nenhuma é melhor do que a outra. Se tivesse uma que fosse melhor que todas, só existiria aquela, né? Então, assim, são muitas variáveis, a relação entre essas variáveis é muito complexa para você poder conseguir definir realmente qual que é o melhor procedimento. E, eventualmente, acontece isso daí, né? Opta-se por um procedimento específico, aí chega lá na hora vê que talvez não seja a melhor opção e acaba tendo que dar um passo atrás aí para tentar um outro tratamento futuramente, que é o que aconteceu, mas que acredito que o paciente vai ficar super bem. Então, moral da história, a gente tem que levar em consideração características do paciente, tamanho de próstata, saúde, cirurgias prévias, a experiência do cirurgião, a disponibilidade da tecnologia na cidade onde vai ser feito o tratamento, né? A gente coloca isso aí tudo na equação e decide qual que vai ser o melhor tratamento, né, Paulo? E aí, eu acho que como palavra final, a gente precisa alinhar tudo isso que você colocou com a expectativa do paciente. Então, Exato. Um paciente desse, você usando o melhor que você faz, com a técnica disponível e você explicando ao paciente o que ele vai esperar do futuro pós-operatório, acho que fica tudo dentro do esperado, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até lá.